Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Acabou o mês de janeiro, hein? Já foi um mês embora. A gente tá soltando rojão outro dia mesmo, já acabou, velho. Acabou, o negócio tá rápido, tá? Então, não importa onde esteja, não importa o que você está fazendo, o que você está pensando, que horário seja onde você esteja, é importante você estar aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Bellini, abraço a todos vocês. E aqui do meu lado, Fernando Abate, para mais um... Programa Red Zone. Nós vamos levar luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, informativa, mas sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Como eu disse, já foi janeiro embora. Já foi janeiro embora. Agora vai começar a ziriguidum, neguinho com o dedinho para cima, né? Tem jeito. E o circo continua. E qual que é a frase da semana para a gente fechar esse mês de janeiro, Amate? Opa! É no protocolo legado, é no firewall conhecido e homologado. Vulnerabilidade para todo lado. Banimento, prisão e até o WinRAR. Para! Ficou bonito isso aí, hein, cara? Parece até que tá... Como é que é aquele negocinho? Jogral, né? Faz rima, faz tudo. Eu dou uma lida, tem dia que vai fácil, tem dia que vai fácil, vai divertido. Vamos falar com o pessoal do Cariri e fazer o cordel do Red Zone. É o cordel do Red Zone. Pois é. Estamos acabando janeiro, né? O ano já começou, um monte de coisa não para de acontecer. As pessoas ainda insistem em fazer as coisas erradas, em não atualizar nada, né? E aí vai espalhando besteira. Mas tem gente preocupada, tem gente lançando coisas bem legais. E a gente traz de cara uma sacada que a Google soltou, que é sensacional, né? No ano passado, a gente já falou que apareceu nas novas versões do iPhone situações que você arrancava o telefone da mão de uma pessoa, ele já se bloqueava automaticamente, tinha outros rastreios que ficavam disponíveis, e agora a Google não está atrás. Ele anunciou vários novos recursos de proteção contra roubo no Android. E o mais louco, né? No Brasil, tem coisa que já está funcionando. Primeiro que em outros lugares. Ou seja, será que ela tem fama de nego ladrão roubando celular de tudo? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sinceramente. Você parou para pensar nesse prisma, cara? Que coisa mais maluca. Agora, cara. Eu dou uma chorada agora, mas eu vou me poupar, vai. Então vamos lá. O Google ele está fazendo várias atualizações no Android, reforçando toda a segurança do dispositivo. Mas existem alguns recursos que eu acho que são muito interessantes. Então, eles estão aumentando o tempo de bloqueio. Quando você erra muitas vezes a senha, é um deles, né? E tem um outro lance, que recurso de trava em alguma coisa que eles chamam de detecção de roubo, né? Que é no caso de arrastão. Ou na tradução que apareceu aqui, puxão e corrida. Olha que bonito. Cara, é muito louco, Alexandre, você pensar nisso daí, porque o cara estando com o celular na mão, vamos pensar em condições normais de temperatura e pressão, né? Ou no bolso, com o acelerômetro, o cara ele consegue saber que você está andando, ou que você está correndo, ou talvez até que você está andando ou correndo com o celular na mão. Tá? Pensa que você está fazendo exercício, tá? Você saiu para dar uma corridinha na lagoa, tá? Você cata o celular na mão e vai correndo. Ele sabe, né, toda essa trajetória aí, e eu acho que até pelo movimento consegue saber que está na mão ou no bolso, como muita gente usa. Cara,
o uso do acelerômetro é fantástico. Agora, o cara pegar e colocar esse recurso aqui de arrastão ou puxão, né? Então, você tá parado falando no telefone, alguém vem, tira o aparelho da sua mão, é uma velocidade que você não tem como sair correndo nessa mesma velocidade. E os caras conseguiram identificar esse tipo de coisa e agora já tem esse recurso, né, de bloqueio do aparelho. O que você comentou é assim, essa funcionalidade já está disponível e vem ativada por padrão no Brasil. Olha, ele falou, o cara vem viajar para cá, parece ligar modo Brasil. Bem isso Brasil, mesmo, bem isso mesmo. Brasil Mode On. Mas sabe o que eu acho maluco, cara? Legal pra caramba a ideia de acelerômetro, legal pra caramba essa ideia de você ter como rastrear de diferentes maneiras, inclusive agora ele vai até alertar o usuário se ele está numa ligação, alguma coisa, e se ativa a parte bancária, algum aplicativo financeiro. Isso é muito legal. Só que eu fico pensando na seguinte cena. Imagina você indo para determinado lugar de ônibus, né? Transporte público, você vira a esquina e vê seu ônibus no ponto, a 100 metros de onde você está, e você sai no pique para pegar o ônibus. E chega no ônibus, o seu celular está travado, você não consegue mais usar. Essas coisas que começam a passar pela minha cabeça, cara. Né? Porque eu não consigo entender quando que ele vai perceber. Tudo bem, você puxa, então, um tranco, mas o cara ele pode replicar isso com alguma maneira exagerada. Né? Eu estou atravessando a rua, um carro vem daquela buzinada, você opa! Daquele pulão da alegria e corre para o outro lado da avenida. Essas coisas me assustam um pouco. Então, eu queria botar o celular no bolso e ver como que isso se comporta numa situação dessa. E aí, uma coisa que não fica clara, eles não explicam como você retorna, né? Eles falam que tem as opções, que vai travar, que vai fazer isso, e não mencionou como retorna. Então, assim, você vai lá, coloca a sua senha, retornou, apresentou sua digital, ou a cara, né? São coisas que são detalhes que a gente tem que entender melhor, né? O meu, inclusive, atualizou agora há pouco, mas eu não cheguei a olhar isso. Está carregando, então nem cheguei a olhar isso. Mas que interessante né, cara? Eu acabei de fazer um teste aqui. Se você entra numa página chama android.com/lock, né? Ele fala assim, bloqueie seu dispositivo Android roubado ou perdido. Só que existem algumas camadas aqui de autenticação para eu não bloquear seu aparelho só para te prejudicar, né? Mas assim, se você tem acesso a um computador que está logado com a sua conta do Google, você consegue fazer o seu celular tocar, pedir localização, bloquear ele e até apagar ele remotamente. Então, é claro, tem que testar várias coisas aqui, mas os recursos, eles já existiam e eram recursos muito legais, cara. Esse Remote Lock aqui é bem legal, viu, cara? Esse Remote Lock é bem legal. A gente precisa entender os detalhes de como usa, porque se a gente parar para pensar na população do Brasil, que a gente já falou que tem mais celular do que gente, né? Se a gente parar para pensar, quantas dessas pessoas conhecem todos os aparatos que existem de ajuda ou que pode dar uma ideia ou outra dentro do celular? Tem muita gente que não conhece nada, não é verdade? Não, total. Então, assim, tem muita coisa, Alexandre, que por mais que seja uma super funcionalidade, ainda é difícil para o ser humano normal, né, o mero usuário, chegar nessa configuração e às vezes até o texto, que muitas vezes é um texto traduzido, o texto ele é mal traduzido e gera mais confusão do que, sei lá, resolução efetivamente, né? Cara, mas legal que as pessoas estão preocupadas, isso é o mais legal. Eles estão preocupados, estão ofertando novas funcionalidades, aí cabe a gente atualizar, testar, ver como funciona, né? Quiser ativar, ativa, não quiser ativar também,
whatever, né? Cada um é cada um, né? Cada cabeça é uma sentença, cada bolso tem uma profundidade para pagar ou não o celular, né? Tem Bonita. gente que tem um celular que é a vida dele, cara. Se ele perder, ele tá ferrado, ele não vai conseguir outro, né? Eu já tive situações, né, que eu já vi aí nas andanças nossas para lá e para cá. Eu vi um cara pedreiro que tinha, não assim, pedreiro, né? O cara é pejorativo até falar, mas um nego muito simples, muito simples, muito simples, que trabalhava de ajudante de pedreiro, tinha um celular na época melhor que o meu. É muito melhor que o meu, entendeu? E não estou comparando porque ele pode, não pode, não. É que as pessoas realmente investem nisso. Tem gente que não tem onde morar, mas tem um celular absurdamente novo, né? A gente fala, tem o iPhone mais novo está custando R$8.000. Tem gente que tem. Tem gente que tem. É isso que é louco, né? Não dá para a gente julgar por aí. Mas que isso assusta e essas pessoas, uma grande parte, nem sabe o poder de processamento e detalhes complexos que tem na mão, é verdade. A gente já sabe que isso é verdade. Total, exato, total. Muito doido. Vamos ver, vamos dar uma olhada com calma, vamos ver se isso já fica disponível logo e a gente depois traz aí no próximo programa alguma coisa falando sobre isso, que eu vou querer fazer isso. Ligar e atravessar a rua correndo para ver o que acontece. Ele tá parado, sabe? Daquele tiro de 50 metros para ver o que acontece. Aí o cara faz isso, cai o celular, já arrebenta tudo o celular. Cai na hora da próxima esquina, né? Cata cavaco e pau. O cara cai, se rala, o celular cai da mão, cai dentro do bueiro. Ai, meu santo Cristo. Isso já aconteceu comigo, cara. Eu nunca mais esqueço. Quando eu ainda estava na PUC, eu dei um pique para pegar o carro que estava um pé d'água para entrar no carro, né? Correndo assim, desesperadamente para não molhar caderno, livro que eu estava na mão. Cheguei no carro, cara, daquela escorregada, aquelas graminhas podres que tinha do lado do estacionamento ali. Eu fui pro chão, o celular foi para água, foi embora, que nem um barquinho, cara. Saí correndo. E o mais louco, deixei o celular dentro do pote de arroz uns 3 dias, voltou a funcionar. Bom, essa técnica é uma técnica boa. Voltou a funcionar. Não estava tão bom, né? Tive que trocar, mas funcionou. Bom, esse daí é o que aconteceu, que a Google acaba de nos informar e vale para todo mundo. Quem atualizar o Android, fica à vontade para testar. Agora vamos falar um pouquinho do WhatsApp. O WhatsApp também lançou umas coisas bem legais, bem diferenciadas, né? Algumas pessoas vão até achar que, pô, mas para quê? Não sei o quê, mas não interessa. Os caras deram umas ideias legais. Eles lançaram algumas oportunidades, sei lá, ações, não sei como dizer, funcionalidades, é melhor. Algumas funcionalidades para proteger usuários de alto risco dos hackers. É bonito esse tipo de declaração, né? Do hacker. O cara do teu lado ali, teu vizinho, pode estar te ferrando e você nem sabe, mas tudo bem. O que eles fizeram? Eles criaram um modo de segurança que chama Street Account Settings, né? É um conjunto de controles de bloqueio pensando para jornalistas, figuras públicas e outros usuários de alto risco, criando uma nova camada de segurança, né, de proteção, contra ataques sofisticados, incluindo spywares, além da criptografia de ponta a ponta, já padronizado na própria conta do WhatsApp. Isso daí vai poder ser ativado, né, nos dispositivos, nas configurações, né? E tá lá privacidade, avançado, tal, mas a questão cara, sério mesmo que os caras estão pondo isso de graça para todo mundo e vai estar na boa, funcionando, não sei o quê. É outra coisa que eu fico com o pé atrás, porque eu estou vendo um monte de gente falar das últimas 2, 3 semanas que são um monte de atualização no WhatsApp. Para mim não apareceu nada ainda, né? Então eu sou um pária do WhatsApp. Eu acho que uma das perguntas, talvez a pergunta que não quer calar como é que eles sabem quem são os usuários de alto risco, de alta qualquer coisa, que eles vão fazer esse deploy? Essa daí é uma pergunta, para mim, sem resposta.
Não, e detalhe, a Meta fala que é disponível para pouquíssimos usuários. Então, pera lá. Como que eles classificam isso? Você manda mensagem lá, oi, lembra de mim aqui, ou só quem foi vítima de alguma coisa que eles mandaram? Esse ponto mais... que fica estranho, né, Alexandre? Que... e aí não vai. Eu estava até frustrado, né? Que no meu não tinha aparecido, já estou mais calmo agora. Porque você começa a olhar assim, né? Olha o que eles falam, né? Eles, essa tecnologia, essa funcionalidade é disponível para usuários sob risco de campanhas altamente direcionadas, né? O famoso spear phishing, que a gente poderia dizer, né? Como as que exploram zero-click semelhantes aos usados por spywares como Pegasus, né? Que a maioria das pessoas não não precisa habilitar, ele vai lá, ele se instala sozinho e sai funcionando. A questão é, de novo, como eles determinam quem são esses VIPs, né? Very Important Persons, né? Então, é isso que a gente precisava entender. A pergunta fica no ar. A pergunta fica no ar. Mas, cara, é assim, você falar para mim, vou lançar para pouquíssimas pessoas, depois eu espalho para todo mundo, né? É uma estratégia que a gente sabe que acontece exatamente para não travar o mundo inteiro de uma vez. Agora, afirmar que vou lançar um negócio super legal, só alguns vão ter. Cara, por que eu não? Entendeu? Eu também quero. Mesmo que eu não use, também quero. Por que eu sou diferente? Não está claro como que é essa classificação aqui, não. Mas, detalhe, né? Deu um buchicho danado nos Estados Unidos, no Brasil, com aquelas histórias de políticos utilizando, que tinha que privacidade, que isso e aquilo, e tinha gente que falava que o tráfego era totalmente criptografado, aí começaram a falar que eram partes que eram criptografadas, outras não, e agora eles me criam um negócio, então eles estão institucionalizando aquilo que era proibido. Então agora liberou para todo mundo. Não liberou para todo mundo, é só para algumas contas. Ferrou de novo, né? Então a gente fica assustado como o negócio vai ser. Pelo modelo do celular, eu acho que não, né? Então, cara, porque assim, qual que é o modelo? Quando a gente fala de marca e modelo, teoricamente todo mundo pode comprar qualquer um. Você vai ter, claro, aqueles celulares que são com borboletinhas de ouro, papapá, mas a hora que é o WhatsApp, não tem essa informação se o seu celular é dourado, blindado, você está usando a capinha branca, preta, você não tem a identificação desse tipo de coisa. Realmente não sei. E foi o que o Alexandre falou, usar o celular mais caro que tem não significa que você é uma pessoa importante. Antônio Hermílio de Moraes, né? Para quem não sabe quem né? Era um cidadão ultramilionário, andava com a Brasília Dono velha. da Vale, só isso. Andava com a Brasília. E tomava o celular dele era aquele que não tirava nem foto. Tomava esporro do conselho. Onde já se viu você andar com um carro desse? São coisas estranhas, né? Eu conheço uma pessoa que não sabe onde enfiar dinheiro. Você olha para ele, parece um mendigo, cara. Ele não tem uma bermuda sequer. As bermudas dele é todas de andar de bicicleta. Então, que para ele é o trabalho dele atualmente, entendeu? Ele corre até a Tour de France, né? E aí, a roupa dele para sair para passar, ele não vai botar bermuda de bicicleta. Então, ele põe as bermudas que ele tem. Sabe quais são as bermudas que ele tem? São todas calças velhas que ele corta a perna. Boa. Sabe? E o cara, na casa dele, tem campo de golfe, tem raia de natação, tem piscina, tem uma casa só para festa na casa dele, para vocês terem uma ideia, né? E aí, aquele povo fala, pô, o cara é louco. Não, é excêntrico, né? Louco é pobre. Quem tem dinheiro é excêntrico. Pois
Pois é, cara. E aí esse cara aí vai andar com o celular. Eu nem me lembro dele ter um celular, para ser bem sincero, que eu nunca vi um cara com o celular na mão. Vai vendo. Mas então, né? São coisas da vida que a gente tem que entender melhor quando a gente souber. Mas depois a gente fala para vocês. No momento, a meta é mais uma grande interrogação. Grande interrogação. Vamos lá. O WinRAR também está nas notícias de hoje, né? O WinRAR, o aplicativo, que cara de sem vergonha é essa, Matinho? Não, cara, eu fui pedir um negócio, pedi outro totalmente diferente. Mas está tudo sob controle. O WinRAR, né, que é o aplicativo que compacta arquivos, que muita gente usa, e muita gente até falou uns programas atrás que está usando uma versão muito velha. Inclusive, eu estava usando uma versão muito velha e depreciada. Apresentou mais uma falha que tem muito hacker utilizando em larga escala por mundo afora. Né? E é uma falha de path traversal, né? Essa falha, cara, quando a gente fala em path traversal, é quando você está, vamos supor, você está no diretório e você consegue acessar outros diretórios que não deveria. Tá? Esse é um exemplo mais direto, assim, fácil de você entender. Mas o que acontece? É uma falha que existe há muito tempo, é que nem cross-site. É um negócio que está todo mundo cansado de saber que existe e ela ainda abala as estruturas. Né? Porque você perde o princípio da confidencialidade, da integridade daquela informação que está naquele diretório e você se ferrou, dançou bonito. Né? E aí como que você vai resolver um problema desse? Os caras apresentaram uma CVE, né? Que está amplamente explorada por um grupo de espionagem estatal, de cybercriminosos e tudo mais. E aquela história, você tem o uso do WinRAR, atualiza, meu amigo. Atualiza porque tem muita coisa errada aí que está sendo distribuída e você está sendo enganado, né? Só que ninguém vai ficar olhando os porn que você fica mandando para o outro, viu, cara? Fica tranquilo. Só que tem gente que põe dado importante. Eu já falo eu já comento a notícia. É assim, nós temos 1.000 e poucos seguidores. Quando a gente chegar no 2.000, nós vamos doar algumas licenças do WinRAR. O que você acha? Doar? Para quê? Não, doar para o pessoal, para os assinantes, para quem assiste a gente, para quem tem a paciência de ficar aqui assistindo. Cara, eu acho que tem gente. WinRAR. Eu acho que tem gente que acho que é que nem caviar, sabe? Não acredita que existe. Acho que tem gente que não acredita, é que nem caviar. O cara fala assim, o WinRAR existe, porque ninguém compra isso aí, velho. Só tem nego pirateando, usando no grude, então, cara. É que a história do WinRAR é que o WinRAR ele era tipo freeware, mas era por tempo limitado. Você podia usar tipo por 2, 3 meses para conhecer. Só que ele nunca trava, ele não bloqueia recurso nenhum e você acaba esquecendo e fica eterno na máquina, né? Mas é assim, vamos lá. A culpa não é do WinRAR. Os caras não estão ouvindo, tá? Eles não estão ouvindo o mantra. Não estão ouvindo o mantra do atualiza. Por quê? Porque a atualização já tem. Só que as pessoas nem sabem que tem um WinRAR na máquina. E daí, na hora de descompactar um programa, o que acontece? Você acha que o programa, sei lá, vai ser descompactado na sua pasta de downloads? Como ele consegue fazer, né? A falha, isso que o Alexandre comentou, o bandidão, ele falou assim, descompacta esse arquivo lá em outra pasta, na pasta de inicialização do Windows. Então, cada vez que o computador ligar, um programa, pelo menos, vai ser iniciado sozinho no computador e você nem viu. Então, aparece um programa, tá? Um arquivo, sei lá o quê, tá? A foto que você tanto esperava, no lugar onde você esperava. Porém, ele conseguiu colocar alguma coisa em outro lugar que você não viu e não tem controle. Está aparecendo um monte de grupo aqui que está utilizando essa falha, o grupo da Rússia, né? O Tula, alguns da China, e todos eles fazem exatamente isso. O cara vai descompactar alguma coisa, ele descompacta outros em outros lugares, você nem sabe o que você está colocando na sua máquina. Agora, aquela história, né, cara?
é claro que a gente tem que manter atualizado, só que, como até colocaram aqui no site, quem é que alguma vez comprou uma licença do WinRAR? Isso é surreal, cara, é verdade pura, cara. Eu conheço um cara que comprou, tá? Eu conheço um cara que tem. E por acaso você conhece também, tá? Mas assim. Olha o preço aí, cara. Olha o preço, nem muito caro é. Exato, mas assim, Ale, existem outras soluções que eu acho que são grátis, e você não precisa se preocupar com elas, tipo o 7Z. O 7Z acaba fazendo um monte de outras coisas, né? Então, a não ser que você tenha uma necessidade específica ou um amor detectado pelo WinRAR, você podia usar outra solução, tipo o 7Zip. O 7Z é de graça também, né, cara? E Nem faz se- a mesma coisa, faz até melhor em algumas coisas, eu diria. Exato, concordo. Eu acho que consegue, no mínimo, ver muito mais formatos. Tinha que ver. Exato, é isso mesmo. Formatos e plataformas diferentes. Eu posso estar em um ambiente completamente. Eu uso no Linux tranquilamente. Exato, isso mesmo. Né? Essa é uma das sacadas. Não tem nem como comprar o 7Z, tá vendo? Mas tudo bem. Os caras estão fazendo bullying de novo aí, ó. Já começou. Nossa! Os caras têm zóio bom, hein? Os caras estão dose. E olha os outros aqui, ó. O Windows 11 já vem integrado, cara. O Windows 11. Fala. Não. Cara, O Windows assim. já há um tempo, isso que eu falar. O Windows já há um tempo já vem com o compactador. O zip dele já trabalha com até dados que do WinRAR. Se tem uma extensão RAR, ele consegue descompactar. Mas foi o que você falou, era isso que eu ia comentar. Já do Windows, sei lá, antigo, né? O Windows 7 já tinha algum tipo de descompactador. Talvez visse só alguns formatos, eles acabaram mudando, aumentando a quantidade dos formatos, né? Mas eu acho que, como você está preso à plataforma da Microsoft, talvez tenha algumas facilidades que às vezes você precise, que o programa terceiro acaba te facilitando. Né? Então, assim que vejo esse cenário. Bom, vamos falar um pouquinho agora de França, né? A França, vira e mexe, ela volta às prateleiras da cibersegurança. É impressionante como eles gostam de criar uns casos malucos, cara, de soltar umas bombas que a gente nem sabe dizer o tanto que é verdade quando não é. É assim, assustador. Quando solta a notícia deles, é para todo mundo ficar com o cabelo em pé. Né? O governo francês ele abandona o uso do Zoom e do Microsoft Teams por problemas, assim, preocupações de segurança. Né? Então, para pensar. O Zoom, aquele aplicativo que você usa para fazer, como é que fala? Que a gente fala conferência, né? Digital, que as pessoas em casa trabalham, home office, você faz conferência com empresas. Normalmente as empresas pagam uma licença e tem muita gente utilizando. Pode utilizar de graça? Também pode utilizar de graça. Até X tempo você pode utilizar para fazer uma reunião, para fazer uma apresentação, qualquer coisa do tipo. E o Teams é um produto que vem junto com o Office, né? Vem junto com o Office para você utilizar coisas básicas e você pode comprar licenças Enterprise para cobrir uma empresa inteira com Azure, inclusive funcionando com Copilot, tradução simultânea, montagem de pautas, montagem de agendas, do que acontece, de atas de reunião, tudo disponível trabalhando junto com o seu Office, junto com o Copilot, né, e os seus coisas da Microsoft. Então, que legal, né? A França vai lá e fala assim, nós vamos abandonar essas plataformas, dessas videoconferências, porque não são europeias. Já de cara, a primeira frase já assusta. Não europeias, plataformas não europeias. Como o Zoom, Microsoft Teams na administração pública. Não é que a pessoa não pode ter na França. Administração pública. Eles estão alegando preocupações de segurança, né, priorizando uma solução nacional chamada Visio. Então eles estão acendendo a vela para o santo deles. O Visio é uma solução nacional. Nunca ouvi falar. Não sei, o único Visio que eu conheço não é para isso. É para outra coisa.
né? Além de reforçar a soberania digital, a migração também deve gerar economia e a estimativa é de até 1 milhão de euros por ano para cada 100 mil usuários. Ou seja, eles deixam de pagar as licenças e cada 100 mil usuários eles ganham 1 milhão. Tem muito mais que 100 mil usuários em todo o território francês. Então, assim, tem uma lógica? Tem. Mas a maneira como eles colocam, por problemas de segurança, tá. E o TikTok? O TikTok vocês ameaçaram banir da França e não ameaçaram. E aí? E o Meta também, que ameaçaram banir da França e não baniram. Não tem problema de segurança. O Facebook, que eles também ameaçaram banir e não baniram. E aí, como é que fica? Alexandre, eu adoro a ideia do soberania nacional. Então, o país desenvolveu, o país tem e tudo mais. Só que existe um custo de manutenção em todo esse tipo de coisa, né? Desenvolveu hoje, eles estão falando aqui que essa solução, né? Visio, né? Da Dino. Visio vai fazer um monte de coisa que as plataformas atuais já fazem ou estão fazendo também. Transcrição automática, separação de quem está falando na conferência, legenda automática. E daí, pô, cara, ótimo, entendeu? Solução nossa e tudo mais. Em algum momento a conta vem. Esse que é o problema. Eu não sei, por mais que existe um custo de Microsoft, existe um custo de Teams, existe um custo do framework inteiro, eu ainda tenho minhas dúvidas que isso aqui pode dar mais dor de cabeça do que solução. Ou está em um governo, né? No governo seguinte, o cara pega e muda a ideia dele e resolve fazer outro, ou resolve comprar de volta e pronto, fica nesse vai e volta, um lance sem solução. Sei. Eles vão parar de utilizar a inteligência artificial, que nenhuma é desenvolvida pela França? Então, existe umas... pelo mesmo lado que tem uma coisa muito inteligente aqui, ou interessante, tem algumas dessas... Não sei nem o nome da figura de linguagem, ou do sei lá o que, o paradoxo, ou sei lá se é esse o nome certo, né? De que... Peraí, mas daí você está usando uma... Você programou em quê? Programei em .NET. Porra, que é a linguagem da Microsoft que você está banindo, né? Não sei, estou dando só um exemplo aqui, mas... Não, mas acontece direto esse tipo de coisa. Foi muito bem colocado. Foi muito bem colocado. E aí cai naquela coisa que eu sempre Putz, cara, começou lá nos anos 50, 60, quando começou a ter o capital aberto, depois da quebra da Bolsa de Valores, lá nos Estados Unidos, de 29, começaram a buscar outras soluções, e ele montou aquela cara de sociedade anônima, sociedade limitada de verdade, nos anos 50 e 60, e perdura até hoje. Só que junto com isso veio o quê? Responsabilidade fiduciária. Então, assim, para pensar. Eu sou responsável para que meus acionistas não percam dinheiro. Meu produto pode ser uma porcaria. Eu tenho que fazer que o produto fique em alta no mercado para que meus acionistas ganhem dinheiro. Então, é o paradoxo da loucura. Não é verdade? Então, assim, eu estou defendendo a Visio, que foi desenvolvida em território francês. Porém, a linguagem é americana, é russa, é romena. As bibliotecas são sul-africanas, australianas, né? Aí começa a Disneylândia, não é verdade, cara? Então, assim, são umas tomadas de decisões tão malucas e a gente se deixa levar por tantos paradoxos que a gente fica louco, fala assim, mas peraí, bem, quem é que faz isso? Fulano. Então por isso que está falando isso. Quando teve a pandemia, lembra que apareceu um monte de laboratório com milhões de doses de vacina liberadas, prontas para lá e para cá? Aí todo mundo começa a ficar aí, começa a falar, não, mas isso é teoria da conspiração. A gente pode falar o mesmo daqui, que não tem nada a ver com a saúde humana. A gente pode falar que é a teoria da conspiração, porque o governo, de repente, injeta dinheiro nessa empresa.
Não sei, estou supondo, mas concorda comigo, Amado? Cara, uma das coisas aqui que, sei lá, vamos dizer assim, me preocupa, me incomoda é integração. Integração. Então, a gente já viu um monte de produto muito bom que não funciona numa plataforma ou funciona muito mal e porcamente na outra, né? E daí você tem que ter equipes muito bem especializadas e educadas para desenvolver com segurança, para manter o A, para manter o B, para corrigir os erros, né? Para a próxima vez que atualizar. E quando você compra tudo da Microsoft, além da integração que você já tem, o resto é tudo problema deles. Você liga para o executivo de conta e briga com ele, entendeu? O Gustavo até colocou aqui, aí, ó. É isso, primeiro tem que criar todo o enredo, a parte porque tem o marketing por trás, lógico que tem, o cara monta tudo. Não é apertou um botão e saiu fazendo. Isso aqui é bem pensado e te garanto que estão tomando essa decisão há meses. Há meses. Alexandre, estamos falando de soberania, por que não desenvolveram um sistema operacional novo? Foi direto para né? Não, faz um novo Windows, então. Faz a arquitetura, faz a base primeiro, né? Le Triumph. Né? No teu arco do triunfo, faz Le Triumph. Tem o Windows, que é a janela, e tem o arco. Learc. E aí? Não sai, não, sei lá, vai. Se algumas contas que tinha que fazer com calma aqui e tentar entender algum outro cenário por trás aqui que eu não vi ainda. Pois é, e querem até expandir isso para depois o pessoal público, né? O pobre mortal, sair do governo e ir para ações civis. Então, assim, estão almejando coisa maior, né? Não é tão simples quanto parece. Então, tem que ficar de olho e tem que tomar muito cuidado com esse tipo de decisões, que a gente sempre fala. Tem muita política envolvida, né? E os técnicos mesmo, às vezes, são colocados à parte. Tanto que a notícia não traz a informação completa técnica, né? Traz só os resultados prontos e as decisões tomadas. Então, vamos ver para onde vai essa busanfa aí, porque o negócio está meio esquisito, né? Enfim. Vamos lá para os Estados Unidos, atravessamos o Oceano Atlântico e chegamos diretamente nos Estados Unidos, onde criminosos que hackeavam caixa eletrônico são presos, né? São presos. Pois é, eles são sempre... Aqui no Brasil é direto. Aqui o nego não hackeava caixa eletrônico. Aqui os caras estavam explodindo mesmo. É tiro para todo lado e bomba. Pois é, o Departamento de Justiça americano indiciou 87 pessoas em 6 meses. Todas elas envolvidas ou diretamente ou participaram em um esquema nacional de roubo de caixa de 24 horas, dos ATMs, né? Que usava a variante do malware Plotus, né? Plotus, para forçar os caixas eletrônicos a despejarem dinheiro. O cara metia lá um malware e arrancava dinheiro dos caixas e roubava isso, investigaram, pegaram 87 pessoas. É gente, hein? É gente pra caramba, né? Todos eles tinham, assim, vários estados, né? Eles faziam um reconhecimento detalhado dos ATMs, entendiam como funcionava, verificavam, ou seja, tinha gente de dentro que era coagida ou fornecia informação. Tem mais coisa aqui que a gente nem imagina, mas eles investigaram, né? Pegaram que os caras usavam esse tipo de modus operandi de entender como funcionava e faziam os ataques nesses caixas eletrônicos. Cara, se esses caras vêm para o Brasil, fica assustado, né, cara? E a gente lembra que nos Estados Unidos os caixas eletrônicos não têm o mesmo nível de segurança que tem os do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Eu acho que esse que é a principal diferença. A notícia, eu achei que ela está muito bem escrita para não parecer Hollywood, né? E a notícia, ela comenta o seguinte, que você fala assim, tá bom, como é que o cara conseguia fazer esse tipo de coisa? Eles monitoravam quais eram os caixas que podia dar mais chance, o que tinha menos polícia por perto. Depois,
tinha pelo menos, cadê? Eles falam dos vetores de ataque aqui, que uma das coisas que eles faziam era trocar o HD do computador, colocando um HD, porque o cofre ele é separado. E daí você não consegue acessar o cofre, consegue acessar nesse caso que o Alexandre falou, explode, né? E olhe lá. Então, para acessar isso daí, era mais fácil o cara tirar o HD, punha um outro HD, e daí já estava com esse programa infectado aqui, né? Então, uma das maneiras era troca do disco por outro, achei, tá? Infectar o HD ou usar um pendrive externo. E tudo isso no Brasil está dentro de um cofre que você não consegue ter acesso. Por isso, no passado, um passado distante, foi encontrado o equipamento de laparoscopia junto com os caixas eletrônicos. Então tinha só um buraquinho atrás, que era onde entrava a tomada, o cara ele colocava a câmera e ia achar a interface, tinha o mordedor ali para fazer a biópsia, o cara tirava o conector, colocava outro, para o cara conseguir fazer isso daí. Então, o que eu vejo nessa notícia os americanos estão engatinhando ainda com relação à segurança em caixa eletrônico, tá? Alguma coisa muito, muito, sei lá, no Brasil, esse tipo de técnica aqui, eu acho que não ia funcionar, de jeito nenhum. Muito louco isso daí, cara. Tanto né? Como é que você consegue trocar HD e ninguém perceber? Aqui tá tudo junto no cofre, por isso que a gente falou, é muito mais... a sala já é protegida, a própria sala é protegida, diferente do que os caras tinham lá. Existia um outro recurso de segurança nos caixas americanos, que quando você... Até nos brasileiros, tem um retangulinho prateado. Esse retangulinho prateado era uma câmera, né? Era um detetor de movimento mais câmera. Então, se você fica na frente do caixa, mesmo que você não faça nada, ele fica tirando fotografia de tempo em tempo, né? Tinha nos caixas americanos, tá? Aqui no Brasil, eu acredito que tenha também. Na sala eu sei que tem, no caixa não sei dizer, mas pode ter também. Bom, e outro caso maluco que aconteceu, né? Isso aqui é interessante, né? Porque os hackers utilizaram uma campanha coordenada que passou a explorar vulnerabilidades, né? Uma vulnerabilidade crítica em um servidor Telnet, cara. Né? Telnet do GNU. Aí você fala assim, cara, peraí, como é que o cara faz esse negócio aqui? É uma falha de bypass de autenticação que existe há 11 anos. 11 anos. E os caras ressuscitaram isso e estão utilizando sem parar, permitindo ele obter acesso root de forma trivial ao abusar da variável do ambiente user, né? Ao invocar lá o user bin login, ele consegue dar um balão danado, passa por cima de tudo, dá um bypass e toca o terror na máquina. Cara, a gente está cansado de falar de situações que têm envolvido o Telnet, esse tipo de coisa. As pessoas esquecem. É um protocolo que quase ninguém mais lembra e faz uso, né? É uma coisa que parece que está morta, mas de morto não tem nada, né? Uma falha de 11 anos atrás sendo explorada. Detalhe, lá nas nossas previsões, a gente falou que ia ser uma constante durante esse ano aparecer falhas que são muito antigas, sendo revividas e utilizadas para aplicar golpes nas pessoas. Né? Olha que beleza. Que eu tenho para te dizer. A gente está falando de um protocolo que é antigo, obsoleto. Tudo que você faz através do Telnet passa em texto claro na rede. Significa que se você conectou em um Telnet que está lá na Rússia, a sua senha vai passear e todo mundo que tiver acesso, tiver no local correto, pode ver a sua senha. Tá? Então, esse já é a primeira coisa. Né? Tudo que você escrever, quem estiver olhando
pode ver também tudo que está escrito e tudo mais. Então, existem protocolos mais seguros. Pronto, beleza. Agora eu queria contar uma história. Em 1995, 96, eu assisti uma palestra de um cara chamado Mark Abeni. Ele era conhecido na época como o Fibra Ótica. Era assim que ele se auto-intitulava. Fiber Optic. Eu assisti uma palestra dele. E ele falou que ele e a equipe dele tinham descoberto uma falha no R-Login. Para quem não está familiarizado, tudo no Linux e Unix que começa com R, tá? É inseguro. Tá? Então, root é inseguro porque vai dar besteira, tá? Mas eu estou falando dos comandos. Então, era qualquer comando que começava com R, estava na lista. E eles tinham descoberto uma falha no R-Login. E a falha no R-Login era exatamente igual essa falha do Telnet. O que acontece? O cara ele passa um parâmetro e nesse parâmetro ele coloca o nome do usuário que ele quer logar, ou existe algum erro de interpretação ali, e ele acaba logando direto com aquele comando. E nessa época, né, o comando era exatamente igual está aqui, -F root, que sonoramente fica fruit. Esse cara ele contou na palestra que eles estavam fazendo um teste em um sistema, eles não conseguiam invadir de jeito nenhum, e durante o café da manhã, um dos caras estava comendo um cereal e olhou para a caixa e teve a ideia de testar o comando. Eles estavam comendo Fruit Loop, aquele que tem os... Como é que fala? Os passarinhos na capa. E daí o cara falou, cara, -fruit, tenta aí, tá? E o cara escreveu lá, R-Login, -fruit, o site, e pronto, tinha uma vulnerabilidade no R-Login e eles conseguiram entrar dentro da máquina. Então, só para colaborar um pouquinho de história aqui, eu contei uma história de 30 anos, né? Aqui a gente tem uma de 10, mas entrou no loop que o Alexandre falou. Falhas antigas aparecendo. Cara, e assim, e é comum, cara, é comum a gente encontrar telnet habilitado por aí, o cara não sabe nem para que tem. Fábrica, né? Ambiente OT, tem muita gente que habilita para fazer algum acerto em determinado equipamento, larga ativado e esquece, já era, fica lá. Um dia cai na mão de um cara mais esperto que o cara que estava tomando conta daquela rede, que às vezes não tem nem culpa, porque foi outra pessoa que ativou, ele nunca se deu conta disso, né? Não faz teste regular, não verifica o que está acontecendo, e cai no conto do vigário, vamos dizer assim, né? Só que aí já era, né? Porque o cara vai direto no root, no SSH, vai pegar chave, vai tomar conta de tudo, né? Esse que é o problema. Maluco isso, né? Se 30 anos atrás já era um problema, imagina agora esse aqui de 10 anos, né? O problema já existe há muito tempo. Vamos nessa, Lê? Aceitar a provocação? Como é que é? Qual a opinião de vocês sobre a entrada de empresas chinesas no Brasil? Como é que meu pai tinha mania de falar? Meu pai era delegado, ele falava assim, quem te conhece que te compre. É isso daí, né? Então vamos lá. Nossa opinião sobre empresa chinesa entrando no Brasil. A empresa chinesa não está entrando só no Brasil, a empresa chinesa está tentando entrar em tudo quanto é lugar. O Brasil, por acaso, deu uma facilitada braba para esses caras, né? Então, tem muito chinês entrando em vários setores, não é só de cibersegurança. Antes da cibersegurança, já havia chineses distribuindo equipamentos de fibra ótica, equipamentos de relés de máquinas, né? Mini robôs que atuam na área de produção industrial. Então, assim, se você parar para pensar, a China,
por cultura, é um povo que não tem pressa de resolver as coisas, né? Eles pegaram o porto da Malásia, consertaram o porto e estão utilizando para o país, só que vai ser da China daqui a 80 anos, né? Eles fazem contratos que vai durar 200 anos, não tem pressa. Quando for deles, vai ser deles. Então, quando você vê que as empresas chinesas estão entrando na parte de segurança, você tem que parar para pensar que outras coisas há muito tempo foram inseridas aos poucos em solo do nosso país, né? Não só no nosso país. Tá? A DJI de drones, por exemplo, que eu vou dar um exemplo que eu conheço muito bem, estava nos Estados Unidos muitos anos antes de vir para o Brasil. Foram meio que cerceados o ano passado pelo Trump, né? No ano passado, não, desculpa, foi aí. O Trump foi antes do Biden, né? Então foi 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Ele já tinha dado uma podada de asas na DJI, a DJI diminuiu as coisas nos Estados Unidos. Agora estão querendo impedir os carros chineses que passam dados que dizem, né, que passa dados pelas câmeras e sensores que tem nos carros. Então, quando você fala uma empresa de segurança no Brasil, está claro que isso ia acontecer. A gente participou da FutureCon do ano passado, lembra, Mati? Que a gente viu inúmeras empresas chinesas, né, distribuindo materiais e equipamentos muito bons, inclusive, que cuidam de distribuição de fibra ótica, né, capacitadores de distribuição de... Como é que fala? Aqueles hack que você faz, que nem um router para fibra ótica. Tem muita coisa que eles usam nos sistemas, tanto industrial, quanto no sistema mais corporativo, como para a sua casa. Então, assim, se uma empresa vem para cá e agora oferta coisa de segurança, não é à toa. Há quanto tempo vocês usam microtik para todo lado? Ah, mas microtik não é chinês. Só que quantas coisas que os chineses implementaram dentro do microtik? Pararam para pensar nisso? Então, assim, isso faz parte de um processo que já vem crescendo há anos. Há anos. Não é de agora. A gente está falando que hoje, a gente falou no programa passado, que a gente ia falar hoje de Wi-Fi, né? Já puxando o gancho para o Wi-Fi, a gente sabe que agora tem o Wi-Fi o 7, 6, 5. Tem gente que nem o 5 utilizou e já tem o 6 e o 7. Né? Naquele que a gente falou na FutureCon, já tinham routers e distribuidores de sinal caseiro com umas antenas super modernas de chineses. Né? A Huawei não veio para o Brasil para brincar. Vocês acham que ele veio aqui só para fazer uma sombrinha na TIM e na Claro? Essa é a minha opinião. Então, eu ficaria bem preocupado com várias coisas. Então, eu acho que em um passado distante, você falar que o produto era chinês era a marca do pejorativo, né? Até que, hoje em dia, quando você fala que o produto é chinês, o iPhone é feito na China. E aí? Como é que você vai falar do produto chinês se o produto vem de lá? Eu estava vendo uma reportagem, eu não vou lembrar agora detalhes, mas eles falavam eu acho que muito perto disso que o Alexandre falou, de como é que os chineses pensam. E daí eles falam que para um país ter futuro, tem que se pensar em infraestrutura. E alguma coisa que o Brasil não faz, o Brasil não pensa em infraestrutura. E daí, se você for parar para analisar só um pouquinho, empresas chinesas relacionadas à infraestrutura são sócios majoritários em muitas empresas de infraestrutura brasileiras. A CPFL é totalmente chinesa hoje em dia e é distribuidora de energia na nossa região. Então, assim, os chineses estão esticando seus tentáculos sobre infraestrutura no mundo todo há anos. Tratamento de água, distribuição de energia, oleodutos. Mas não, cara, há muito tempo tem gente comprando manômetro da China ao invés da Alemanha.
Tá? E quando a gente fala de produto chinês, não se deixem enganar. Existem 4, 5 níveis de produtos chineses. Tem o vagabundo e tem o super ótimo. Eu não vou falar que é ótimo, é super ótimo. Eu vou dar exemplo para vocês. Olha a situação que isso eu vivi. Junto com uma pessoa, eu estava uma vez discutindo sobre coisas do Brasil e da China, sobre um produto que ele ia lançar, né? Esse produto era caríssimo para fazer a capa dele, que é um injetor de plástico, né? No Brasil, você gastava para fazer o molde do injetor 85 mil reais, o mais vagabundo. Na China, o de melhor qualidade saía 3 mil reais. Olha a diferença. E os componentes eletrônicos, né? Uma placa base, se você for fazer em série aqui, o custo de cada placa sairia 3, 4 mil reais. Na China, saiu $110. Tá? E não 100, mas 1 milhar. Então, fazia 1.000 por $110. E aqui gastaria milhares de reais apenas para fazer 100, ao invés de 1.000. Então, assim, a questão existem os níveis e as qualidades que você deseja pagar. Como o Amati falou, iPhone é feito na China. Um monte de produto que você utiliza no seu veículo vem da China, no seu computador, na sua TV, né? Já falamos do celular. São detalhes do dia a dia que você nem imagina que são chineses. Você tem uma máquina de lavar que é da Samsung, que é coreana, tem produtos chineses na máquina que é coreana. E aí, tem como fugir disso? Não. Eles estão, ao longo prazo, trabalhando para ter essa distribuição de seus produtos e, por que não até dizer, esse controle sobre o que tem por lá e para cá. Vocês, aqui, alguém colocou aqui, quem que foi? Não vi quem foi, se foi o Gustavo, quem foi, falando das câmeras, né? Você pega a Hiker Vision, uma baita de uma câmera super top de uso, né? Tem servidores chineses. Depende de como você configura. Ele te oferta o servidor e aí você quer usar o dele que é de graça ou você monta o seu servidor. Então, tem detalhes aí que tem que ser colocados na mesa para que tenha uma boa, um bom retorno, uma estrutura. E o Amati falou tudo aqui. A infraestrutura, nessa hora, tem peso. Depende de quem está por trás fazendo o controle. Eu acho que tem um detalhe que foi colocado aqui também, o servidor chinês facilita o acesso remoto, privacidade, segurança, onde fica e tudo mais. Eu acho que a gente até comentou o lance do WhatsApp, mas você está se protegendo do quê e de contra quem? Eu acho que são perguntas que você tem que responder em algum momento. Até agora, o produto está aí. Existe o Firewall, existe a câmera. Tem backdoor? Sim ou não? Se tiver, temos que expor, ir lá apresentar na Defcon e na Black Hat, né? E deixar CVE registrado. Tem um monte de coisa dessa que eu acho que muito se fala e muitos podem dizer, poucos podem provar. Enquanto ninguém provar, eu acho que existe a tecnologia, nós vamos usar a tecnologia, né? Senão, você cai numa paranoia que você vai cair igual na notícia da França. Não, vamos desenvolver o nosso. Cara, esses negros estão muitos anos-luz na frente em termos de um monte de coisa, tá? Não tem jeito. Há muito tempo, eu vi uma estatística recente que eu também não vou lembrar. Um amigo meu falou o seguinte: por ano, os Estados Unidos colocava no mercado 70 mil profissionais de tecnologia e segurança muito bons. Tá? A Índia colocava 700 mil pessoas melhores que os americanos. Tá? E daí, você fala, e aí? Né? Vê quem é o CEO da Netflix, da OpenAI, de várias outras big tudo indiano. E aí? A gente faz o quê?
né? Então, tem um ponto que é esse daí, globalização. A outra parte é educação. Eu vou tentar achar essa notícia falando da quantidade de gente competente que os outros países conseguem colocar no mercado. A gente tem que entender outra coisa também, que o pessoal confunde. E nesse mundo onde as pessoas não querem se indispor, isso passa batido em várias situações. E é confundido principalmente o pessoal de RH, que não sabe a diferença das coisas e faz muita coisa errada. Então vamos lá. Quando a gente fala de globalização não quer dizer que você deva perder o controle sobre o que você tem, que são soberanias nacionais. São coisas diferentes. Eu posso ter um produto que seja vendido no mundo inteiro. A questão é como esse produto pode interferir na minha soberania. O que isso impacta no meu país. O que isso impacta para os meus companheiros, meus semelhantes, que são da mesma nacionalidade. Né? No caso nosso, o que impacta para o brasileiro? Eu já adianto, nós temos uma situação extremamente impactante, porque nossa energia está na mão de espanhóis, está na mão de chineses, está na mão de franceses há anos, e ninguém se deu conta disso, porque não interessa. Fica todo mundo olhando para a caixa dos idiotas chamada televisão e não sabe o que está acontecendo. E aí você fala assim, agora tem empresa chinesa de segurança. Meu amigo, para pensar quantos equipamentos chineses tem agora, nesse momento, na sua casa. Quantas lâmpadas LED você utilizou? Quantos produtos ligados à internet da China você tem? No seu carro, na sua moto, no seu como é que fala? Controlinho de abrir a garagem e fechar a garagem. No seu PIN de abrir o portão do seu prédio, da sua casa, no seu alarme. Mas meu alarme é da Verisure. Vai lá ver o que tem nele. Meu alarme é da Prosegur. Vai lá ver o que tem na plaquinha nele. Então, assim, existe uma situação tênue, tá? Que foi desviada do mesmo jeito que estão desviando para carros elétricos, para situações que envolvem localização, deslocamento, tá? Tem um monte de coisa que é para o bem, só que as pessoas levam para o lado errado porque não tem conhecimento. Então aí chamam de globalização. É inclusivo. Inclusivo é meus ovos, meu amigo. Caramba, vamos começar a ter vergonha na cara e entender o que você pode ser impactado ou não. Isso gera emprego ou gera desemprego? Isso gera doença ou gera saúde? Isso gera bem-estar ou gera desconforto? Essas são as perguntas que devem ser feitas e não falar, isso é inclusivo ou é global? Você percebe a diferença? Aonde fica o ser humano nessa parada? Esse que é o ponto. Painel solar. Você acabou de dar outro exemplo aqui, painel solar. Eu gasto 30 mil para botar painel solar. E você vai fazer o trabalho dos chineses que está distribuindo energia na sua região. Tem alguma coisa errada, né? Essas coisas que tem que ser perguntadas. E no fim a gente ia falar de Wi-Fi, a gente está falando dos chineses. O Wi-Fi nós vamos falar semana que vem, né? O Wi-Fi a gente fala semana que vem. Bom, para botar o prego, minha opinião, né? Segurança da China tem outras coisas envolvidas. Você tem que ver o que impacta, o que não impacta, onde aperta o sapato. É isso, tá? Tem coisas chinesas na minha casa, tem um monte, né? Aí cabe você tomar conta do que você expõe para fora e deixa aberto. Você que é o responsável. Não é verdade, Amante? Cara, tem a coisa que eu mais gosto da China, tá? É o pastel lá do Mercadão do meu amigo Paulo Chan. Você tem total controle com ele. Você come e depois você sabe onde você vai deixar ele. Cara, fazer o quê? Galera, beijo para vocês. Tá bom? Legal o papo. Semana que vem a gente vai tentar falar de Wi-Fi, se vocês não trouxerem outro assunto como trouxeram hoje. Beleza? Beijo para todo mundo. Até semana que vem. Colado, Fernando Amati.
trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas trazendo desafios do mundo digital e da segurança cibernética. E nós continuamos aceitando provocações no meio do programa. Mande provocações. Aceitamos todas e vamos comentar. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.